E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Francisco Henrique e hoje nós vamos ler os capítulos 9 e 10 de Deuteronômio. Hoje a gente está fazendo 116 dias desde que a gente começou o nosso propósito de ler a Bíblia. Já são 116 dias aí lendo consecutivamente a Palavra de Deus, sem parar, sem desanimar, certo? E eu queria te fazer um convite. Se você não participa ainda junto com a gente do nosso plano de leitura de ler a Bíblia nesse ano de 2023 e quer participar, é só você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Todo dia, quando eu enviar a leitura, às 6 horas, você vai receber. E assim, juntos, a gente vai participar da leitura diária, tá certo? Pois é isso aí. Então a gente vai começar orando, a gente sempre ora para a gente começar a ler as escrituras, para que, enfim, o nosso coração venha ser aberto, que a gente venha absorver o máximo da palavra possível, porque, enfim, a gente é complicado. Mas então, vamos lá, vamos orar para Jesus abençoar a leitura. Senhor, meu Deus e eterno Pai, mais uma vez te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Te louvamos e te agradecemos pela oportunidade que nós temos de estar aqui lendo a Tua Palavra. Em nome de Jesus, que o Senhor venha nos dar graça, que o Senhor venha abrir os olhos do nosso entendimento para que a gente possa ver, para que a gente possa enxergar e que a gente possa compreender, entender, aprender. Em nome de Jesus, Senhor, que pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. O capítulo 9 de Deuteronômio tem um título assim: Vitória pela graça de Deus. Verso 1 do capítulo 9. Ouça, ó Israel, hoje você atravessará o rio Jordão para ocupar a terra que pertence a nações muito maiores e mais poderosas que você, povos que vivem em cidades com muralhas que chegam até o céu. Seus habitantes são fortes e altos, descendentes dos famosos Enaquins. Você já ouviu o ditado: quem é capaz de resistir aos Enaquins? Esteja certo, porém, que hoje o Senhor seu Deus vai adiante de você, como fogo devorador. Ele os derrotará e os humilhará diante de você, para que você os expulse e os destrua rapidamente, como o Senhor prometeu. Depois que o Senhor seu Deus tiver feito isso por você, não diga em seu coração: o Senhor me deu esta terra porque sou justo. Não, é por causa da perversidade das outras nações que ele as expulsa de diante de você. Você não está prestes a tomar posse da terra deles porque é justo ou íntegro. O Senhor seu Deus expulsará essas nações de diante de você somente por causa da perversidade delas e para cumprir o juramento que fez a seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Reconheça, portanto, que o Senhor seu Deus não lhe dá essa boa terra como propriedade porque você é justo, pois não é. Na verdade, você é um povo teimoso. Pronto, agora a gente vai para o versículo 7, que tem um título assim: Recapitulação do bezerro de ouro. Versículo 7. Lembrem-se e jamais se esqueçam de como vocês provocaram a ira do Senhor seu Deus no deserto. Desde o dia em que saíram do Egito até agora, vocês têm se rebelado contra o Senhor constantemente. Até mesmo no Monte Sinai, tanto provocaram a ira do Senhor que ele esteve a ponto de destruí-los. Isso aconteceu quando eu estava no monte, recebendo as tábuas de pedra gravadas com os termos da aliança que o Senhor tinha feito com vocês. Passei 40 dias e 40 noites ali, e durante todo esse tempo não comi nem bebi coisa alguma. O Senhor me deu as duas tábuas nas quais gravou com seu próprio dedo todas as palavras que lhes tinha proclamado do meio do fogo, quando estavam reunidos ao pé do monte. Passados os 40 dias e 40 noites, o Senhor me entregou as duas tábuas de pedra, gravadas com os termos da aliança. Então o Senhor me disse: levante-se, desça agora mesmo, pois o povo que você tirou do Egito se corrompeu, como se desviaram depressa do caminho que eu lhes havia ordenado. Derreteram o metal e fizeram um ídolo para si. O Senhor também me disse: vi como este povo é teimoso e rebelde. Fique de lado, e eu os destruirei e apagarei o nome deles de debaixo do céu. Depois farei de você e de seus descendentes uma nação mais poderosa e mais numerosa que eles. Então, enquanto o monte ardia em chamas, virei-me e comecei a descer, levando nas mãos as duas tábuas de pedras, gravadas com os termos da aliança. Quando olhei para baixo, vi que vocês haviam pecado contra o Senhor
contra o Senhor seu Deus. Tinham derretido metal e feito para si um ídolo em forma de bezerro. Como se desviaram depressa do caminho que o Senhor lhes havia ordenado. Então peguei as 2 tábuas de pedra e as joguei no chão, despedaçando-as diante de vocês. Em seguida, como havia feito antes, prostrei-me diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites. Não comi nem bebi coisa alguma por causa do grande pecado que vocês haviam cometido ao fazer o que era mal aos olhos do Senhor, provocando sua ira. Tive muito medo por causa da ira ardente do Senhor, que ameaçava destruir vocês. Mais uma vez, porém, o Senhor me ouviu. O Senhor estava tão irado com Arão que também queria destruí-lo, mas eu também orei em favor de Arão. Tomei o pecado de vocês, o bezerro que havia feito, e derreti no fogo e o moí até virar pó fino. Em seguida eu joguei o pó no riacho que desce do monte. Vocês também provocaram a ira do Senhor em Taberá, em Massá e em Quibrote Ataavá. E em Cades Barneia, o Senhor deu a seguinte ordem: subam e tomem posse da terra que eu lhes dei. Mas vocês se rebelaram contra a ordem do Senhor, seu Deus, e não confiaram nele, nem lhe obedeceram. Sim, vocês têm se rebelado contra o Senhor desde que os conheço. Prostrei-me diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites, porque o Senhor tinha dito que os destruiria. Orei ao Senhor e disse: ó soberano Senhor, não os destruas. Eles são o teu povo, a tua propriedade especial, a quem resgataste do Egito, com teu grande poder e tua forte mão. Peço que te lembres dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó, e não leves em conta a teimosia, a perversidade e o pecado deste povo. Se o destruíres, os egípcios dirão: eles morreram porque o Senhor não foi capaz de levá-los à terra que tinha prometido lhes dar. Ou talvez digam: ele os destruiu porque os odiava, levou-os ao deserto de propósito para matá-los. No entanto, eles são o teu povo, a tua propriedade especial que tiraste do Egito com a tua grande força e teu braço poderoso. Amém, irmãos. Encerramos aí no versículo 29, capítulo 9 de Deuteronômio. Agora a gente vai para o capítulo 10, que tem um título assim: uma nova cópia da aliança. Versículo 1 do capítulo 10. Naquela ocasião, o Senhor me disse: corte 2 tábuas de pedra como as anteriores. Faça também uma arca de madeira e suba ao monte para encontrar-se comigo. E eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas anteriores, aquelas que você despedaçou. Em seguida, coloque as tábuas na arca. Fiz, portanto, a arca de madeira e de acácia. Cortei 2 tábuas de pedra como as anteriores. Subi ao monte levando as tábuas na mão. Mais uma vez, o Senhor escreveu os 10 mandamentos nas tábuas e as entregou a mim. Eram as mesmas palavras que o Senhor lhes tinha proclamado do meio do fogo, no dia em que vocês se reuniram ao pé do monte. Então virei-me, desci o monte e coloquei as tábuas na arca da aliança que eu tinha feito. As tábuas ainda estão dentro da arca, conforme o Senhor me ordenou. Os israelitas saíram dos poços do povo de Jacã e viajaram para Moserá, onde Arão morreu e foi sepultado. Eleazar, seu filho, serviu como sacerdote em seu lugar. Em seguida viajaram para Gudigodá e de lá para Jotbatá, entre terra com muitos ribeiros. Naquela ocasião, o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor e para estar diante do Senhor a fim de servi-lo e de pronunciar bênçãos em seu nome. Essas são suas responsabilidades até hoje. Por isso os levitas não têm porção alguma da terra como herança entre seus irmãos israelitas. O próprio Senhor é sua herança, conforme o Senhor seu Deus lhe prometeu. Quanto a mim, fiquei no monte, na presença do Senhor, 40 dias e 40 noites, como da primeira vez. E também dessa vez o Senhor ouviu minhas súplicas e concordou em não destruí-los. Então o Senhor me disse: levante-se, siga a viagem e guie o povo, para que entrem e tomem posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Irmãos, agora a gente vai para o versículo 12, que tem um título assim: chamado para amar e obedecer. Versículo 12 do capítulo 10. Agora, Israel, o que o Senhor, seu Deus, requer de você? Somente que você tema o Senhor, seu Deus, que viva de maneira agradável a Ele, e que ame e sirva o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma.
Obedeça sempre aos mandamentos e decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Veja, os mais altos céus e a terra, e tudo que nela há pertence ao Senhor seu Deus. E no entanto, o Senhor escolheu seus antepassados para amá-los, e escolheu vocês, descendentes deles, dentre todas as nações, como hoje se vê. Portanto, submetam-se a Ele de coração e deixem de ser teimosos, pois o Senhor seu Deus é Deus dos deuses e Senhor dos senhores. É o grande Deus, o Deus poderoso e temível, que não mostra parcialidade e não aceita subornos. Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas, ama os estrangeiros que vivem entre vocês e lhes dá alimentos e roupas. Portanto, amem também os estrangeiros, pois em outros tempos vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Temam o Senhor seu Deus, sirvam-no e apeguem-se a Ele. Quando fizerem juramentos, jurem somente pelo nome dEle. Somente Ele é seu Deus, o único digno de seu louvor, aquele que por vocês fez os milagres poderosos que vocês viram com os próprios olhos. Quando seus antepassados desceram até o Egito, eram apenas 70 pessoas. Agora, porém, o Senhor seu Deus os tornou tão numerosos quanto as estrelas do céu. Amém, meus irmãos? Encerramos aí no versículo 22, o capítulo 10 e também a nossa leitura diária de hoje. Meus irmãos, como sempre, eu continuo pedindo ao Senhor que Ele abençoe a vida de vocês, que Ele abençoe minha vida também, que a gente venha se ver amanhã aqui, em nome de Jesus. Se essa for a vontade dEle, a gente vai se ver aqui amanhã, lendo a Bíblia de novo, tá bom? Que a gente venha guardar cada uma dessas coisas. Que a gente venha sempre parar e pensar, nossa, não foi, Deus não é injusto, certo? Ele não expulsou aquela galera toda por causa de injustiça, não. Porque Ele expulsou porque aquele povo era mau, certo? Também tinha uma promessa toda. Se você ler Gênesis, você talvez até pegue ali um trechozinho que o Senhor fala que agora eles não iriam tomar posse da terra. Por quê? Porque o povo que estava lá não tinha se tornado mal. Na onisciência dele, ele já sabia que o povo ia se tornar mal, certo? Mas Deus não pode matar. Deus não vai, não existe, como é que se fala? Não existe audiência de alguém que não cometeu nenhum crime, né? Não tem como eu condenar alguém que não fez nada, certo? E acabou que o povo se desviou, aquele povo daquela região se desviou dos caminhos do Senhor e a sua maldade aumentou tanto que, enfim, isso desagradou imensamente o Senhor. E o povo de Israel também não era perfeito, também era tudo pecador, tudo ruim, tudo teimoso, mas era tudo para a honra e glória do Senhor, era tudo graça, misericórdia do Senhor, que permitiu eles continuarem vivos, que permitiu eles tomarem posse daquela terra. Certo, meus irmãos? É a mesma coisa com a gente não merece estar aqui hoje, a gente não merecia estar lendo a Bíblia, sabe? É uma dádiva incrível a gente estar podendo ler a Bíblia hoje, sabe? Porque o Senhor Jesus morreu por nós. E a gente não merecia tamanha graça, a gente não merecia tamanho presente, tamanho amor, a gente não merecia, mas Jesus fez isso por nós. Lembrem-se, hoje a gente está aqui não por nossas forças, não por nossa vontade, mas pela graça dele, pelo amor dele, porque ele quis. Tchau, valeu, paz do Senhor.